Boa tarde, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui apresentando o meu trabalho final de graduação para vocês. Como o Seba disse, meu nome é Ricardo Domingos Abreu Júnior. Eu fui orientado por ele, professor doutor Sebastião Simões da Cunha Júnior, e co-orientado pelo doutorando João Luiz Juim Pereira. O título do meu trabalho ele é Identificação de Danos em Estruturas com Diferentes Materiais. E ele foi desenvolvido como parte do currículo obrigatório para graduação no curso de Engenharia Mecânica aqui na Universidade Federal de Itajubá. Bom, para começar, essa apresentação ela está dividida em 4 tópicos principais: introdução, metodologia, resultados e conclusões. Esses 4 tópicos abordam todo o desenvolvimento do meu trabalho. Bom, o primeiro tópico que eu vou abordar é uma pequena introdução à detecção de danos e como esses trabalhos vêm sendo desenvolvidos aqui na Unifei. Bom, a manutenção da integridade de estruturas de engenharia ela é muito importante para que o funcionamento dessas estruturas ocorra da melhor maneira possível, mais correta e segura. Então, existe um interesse muito grande em detectar esses danos pela indústria, porque isso diminui os riscos de consequências sociais, econômicas e também ambientais. E com um número cada vez maior de estruturas mecânicas em serviço, são necessárias novas tecnologias para que a gente possa sustentar um monitoramento rápido e eficiente. E é nesse contexto que surgem os métodos de monitoramento e inspeção de integridade estrutural, que vem do inglês Structural Health Monitoring, ou SHM. Esses sistemas, eles permitem que as estruturas elas sejam monitoradas de uma forma autônoma, inspecionando áreas que são relativamente grandes e detectando precocemente a degradação de componentes. Além disso, com o uso de sensores integrados e técnicas de ensaio não destrutivo, a gente pode obter um monitoramento contínuo, reduzindo a necessidade de manutenções não programadas e consequentemente, isso gera economia de tempo, dinheiro e recursos. Na Unifei, nós temos alguns trabalhos que foram desenvolvidos nessa área que estão aparecendo aqui na tela. É importante lembrar que a gente teve muitos outros trabalhos, né, nesse tema que foram desenvolvidos aqui na universidade. Mas eu só trouxe aqui os principais que serviram de inspiração para o meu trabalho. O primeiro da lista, que é da autoria de Gomes et al., no ano de 2018, ele busca estimar a localização de múltiplas delaminações em placas aeronáuticas. Já o segundo, que também é de autoria de Gomes et al., no ano de 2019, ele faz uso de uma metaheurística que é denominada Sunflower Optimization Algorithm, e ele busca encontrar danos do tipo furo circular e delaminação em placas de materiais compósitos. O terceiro e o quarto, que são de autoria de Pereira et al., no ano de 2021, eles utilizam a metaheurística que é denominada Algoritmo de Lichtenberg para identificar, respectivamente, delaminações em placas de materiais compósitos e trincas em placas de alumínio. É interessante notar que esses trabalhos eles fazem uso do princípio de que os danos alteram as características físicas da estrutura. Essas alterações físicas, principalmente na rigidez, fazem com que o comportamento dinâmico da estrutura seja modificado, e assim permite que uma maneira de identificar a presença de defeitos. E seguindo essa mesma filosofia, o trabalho que eu estou apresentando aqui foi construído. Ele faz uso também do algoritmo de Lichtenberg, que foi desenvolvido pelo doutorando João Luiz Júnior Pereira, e aplica esse algoritmo na identificação de furos circulares em placas metálicas. 2 pontos desse trabalho eles devem ser ressaltados. O primeiro, no melhor conhecimento do autor, não existe nenhum trabalho anterior que analise a eficiência do algoritmo de Lichtenberg na identificação de danos do tipo furo circular. Segundo, o tipo de material escolhido. A placa metálica que foi utilizada aqui nesse trabalho, ela é composta de 2 materiais metálicos diferentes, que são dispostos lateralmente, e isso caracteriza o material compósito, mas não nos moldes tradicionais, como a gente tem, por exemplo, em fibra de vidro ou fibra de carbono. Esse tipo de aplicação ele pode ser encontrado nas indústrias aeronáutica, naval e também na automobilística. Ao final desse trabalho, a gente pretende realizar a análise da viabilidade e da robustez do algoritmo de Lichtenberg, na detecção desses furos circulares que estão centrados na interseção dessas 2 placas. Que estão localizados na interseção dessas 2 placas
que são de materiais diferentes, e a gente determina a localização e a dimensão do furo. Bom, agora que eu já introduzi um pouquinho sobre a detecção de danos e o objetivo desse trabalho, eu vou passar um pouco da metodologia que eu utilizei no desenvolvimento. A gente tem um método direto que o método direto ele busca obter as informações sobre o comportamento de uma estrutura que tem as condições conhecidas. Essas informações elas são utilizadas para comparação com as informações obtidas através dos algoritmos, e eles são essenciais para a confirmação da convergência dos resultados. Quando não existe uma estrutura real para a gente fazer essa análise, a gente pode usar métodos computacionais para gerar estruturas simuladas, e essas estruturas elas refletem o comportamento dinâmico de placas reais. E é nesse ponto que entra o método dos elementos finitos, como uma forma de simular computacionalmente as estruturas mecânicas e obter o seu comportamento dinâmico. É interessante notar que se a estrutura em análise ela fosse real, o comportamento dinâmico ele seria obtido através de sensores instalados na estrutura, e ao invés de ser obtido pelo método dos elementos finitos. E nesse trabalho, como não havia uma estrutura real para análise, a gente utilizou o software ANSYS APDL para simular a placa no método direto. A placa simulada ela é quadrada, tem os lados de 30 centímetros e espessura de 5 milímetros. A gente dividiu ela ao meio, com metade dela sendo composta por aço AISI 304 e a outra metade alumínio 6061 T6. No centro dessa placa é posicionado um raio, que tem um furo, que tem um raio variável, e a gente usa esse raio variável para avaliar a eficácia do método em situações diferentes. Essas partes diferentes da placa, elas foram unidas no próprio ANSYS com um comando para fundir essa linha de interseção. E também no ANSYS foram utilizados elementos de casca com 8 nós e 6 graus de liberdade por nó, translação nos eixos x, y e z, e rotação nos eixos x, y e z. E aí, como a qualidade da malha desse modelo é muito importante para a gente conseguir obter resultados confiáveis, a gente optou pelo uso de uma ferramenta do próprio software que faz essa malhagem de forma automática e otimizada. Nessa imagem que vocês estão vendo do lado direito, vocês podem ver o modelo da placa que foi criado no ANSYS, onde a parte azul ela representa o material aço e a parte roxa ela representa o alumínio. E depois ainda foi executada a análise modal dessa estrutura, onde a gente obteve os 16 primeiros modos de vibração dessa placa. Já o método inverso, ele faz a parte da otimização. Nele, os resultados que a gente obteve pelo método direto, eles são comparados aos resultados calculados pelo algoritmo de otimização. Então, quanto menor for essa diferença entre os resultados, melhor é a identificação do dano. Nesse trabalho, o algoritmo de otimização que a gente escolheu foi uma meta-heurística híbrida chamada de algoritmo de Lichtenberg. Esse algoritmo, ele se baseia na criação de figuras de Lichtenberg, são alguns padrões que a gente encontra na natureza, como, por exemplo, raios. Esse algoritmo ele é híbrido porque o sistema de otimização dele se baseia em trajetória e população ao mesmo tempo, ao contrário da maioria dos outros algoritmos, que eles são baseados somente em população. Ele cria figuras de Lichtenberg de dimensões e aglomerações diferentes e plota essas figuras no espaço de busca em posições e rotações distintas a cada iteração. E dentro dessa figura são escolhidos alguns pontos aleatoriamente, de onde a gente tira os resultados para comparar com os resultados do método direto. Essa comparação ela é feita utilizando uma função objetivo, que nesse trabalho aqui ele utiliza as frequências naturais de vibração para calcular a diferença entre a placa gerada pelo algoritmo e a placa do método direto. Assim, quanto menor for o valor dessa função objetivo, quanto mais próxima ela for de zero, melhor vai ser a otimização que a gente obteve pelo algoritmo de Lichtenberg. Bom, o objetivo desse trabalho ele não foi realizar a programação do algoritmo de Lichtenberg, mas sim avaliar a aplicação desse método em uma situação específica. Mas, no entanto, como é característico desse tipo de algoritmo, são necessários alguns parâmetros de funcionamento para que a gente possa fazer essa otimização de uma forma satisfatória. E na tabela que está sendo mostrada aqui na tela, a gente pode ver esses parâmetros e os valores que a gente utilizou nas simulações que a gente fez. Os dois primeiros, né, lower bounds e upper bounds, eles representam o espaço de busca para as variáveis que a gente está procurando.
O valor esperado para as variáveis, ele deve estar contido dentro desse intervalo. Por isso que às vezes ele pode sofrer alguma alteração, dependendo do ensaio que a gente está fazendo. Se o dano tiver dimensões diferentes, se o dano estiver posicionado em locais diferentes, por exemplo. Já o parâmetro população, ele define o número de pontos da figura de Lichtenberg que vão ser avaliados a cada iteração. Já o parâmetro refinamento, ele cria uma segunda figura de Lichtenberg em escala menor, na mesma posição e na rotação da figura principal, e ele também define quantos pontos da população vão ser avaliados nessa figura menor para refinar a busca local. O número de partículas, ele define quantas partículas vão ser utilizadas na criação da figura de Lichtenberg. O coeficiente de aderência, ele define a aglomeração dessa figura, se ela vai ser mais densa ou menos densa. E o raio de criação, ele define o tamanho da matriz onde essa figura vai ser plotada. E por último, a gente tem o parâmetro M, que ele define a troca das figuras de Lichtenberg em cada iteração. A gente vai usar só uma figura, e depois rotacionar, escalar e posicionar ela de maneira diferente em cada iteração, ou se a gente vai gerar uma figura nova para toda iteração. Bom, depois que a gente teve todos esses parâmetros definidos, e a gente ajustou a programação para esse trabalho, foram feitas 8 simulações do algoritmo para cada situação que a gente propôs. A gente definiu 3 ensaios diferentes, e manteve sempre as mesmas dimensões e propriedades da placa, alterando apenas a dimensão do furo. A gente começou com um raio de 8 milímetros, diminuiu para 6 e, por último, 3 milímetros. E esse algoritmo, ele busca 3 variáveis: posição x do furo circular, posição y do furo circular e raio r do furo circular. Bom, o primeiro ensaio que a gente realizou foi o do furo de raio 8 milímetros. Aqui na tabela vocês estão podendo ver os resultados da simulação, e com os dados dessas 8 amostras, a gente observa que os resultados foram muito bons, eles convergiram para os valores que a gente estava esperando, tanto nas variáveis que a gente estava buscando, quanto na função objetivo. E aqui nessa imagem, vocês têm uma representação visual da placa danificada. O círculo central em preto, ele representa o dano real, e os círculos em vermelho representam os furos calculados por cada simulação do algoritmo. A gente pode observar o que a gente destacou nos resultados numéricos, que o algoritmo ele foi muito bem sucedido no objetivo de identificar o dano que estava ali presente na placa. Já o segundo ensaio, ele foi realizado com um furo de raio 6 milímetros. Assim como anteriormente, os resultados estão aqui na tabela, e a gente observa o mesmo comportamento do ensaio anterior. Os resultados foram bons, tanto para as variáveis quanto para a função objetivo. E aqui na representação gráfica, mais uma vez a gente vê que o algoritmo ele tem uma performance muito boa na identificação do dano. Já o terceiro ensaio, ele foi realizado com um furo de raio 3 milímetros. Aqui foi necessário efetuar uma mudança nos parâmetros lower bounds e upper bounds que a gente tinha, para que o espaço da busca ele compreendesse a dimensão do furo, que era um pouco menor do que nos ensaios que a gente fez antes. E da mesma maneira que nas simulações anteriores, a gente tem resultados muito bons. E aqui na imagem, que representa visualmente a placa, a gente vê um comportamento um pouco diferente do que a gente tinha antes. Já que, por mais que a função objetivo indique valores próximos de zero, a gente tem alguns resultados que têm um certo desvio na posição y do furo. Bom, agora comparando esses 3 ensaios, a gente vê que o algoritmo ele funcionou muito bem para identificar furo circular. Todas as situações que a gente propôs retornaram valores muito bons, tanto para as variáveis quanto para a função objetivo. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dos resultados serem bons, a gente pode observar que a precisão e a exatidão dos valores das variáveis, elas vão reduzindo conforme a gente diminui o raio, como já era esperado. Só que esse comportamento ele não é observado para a função objetivo, que, pelo contrário, ela apresenta um resultado melhor no furo de menor diâmetro, apesar da identificação do furo nessa condição ter uma performance pior. Isso se deve ao fato de que a função objetivo ela faz uso das frequências naturais de vibração da placa. E conforme a gente diminui o furo, a influência do dano nas frequências naturais ela é cada vez menor. Assim, não importa se o furo está centrado em posições diferentes, as frequências naturais elas vão ser praticamente as mesmas e a função objetiva vai ter um valor próximo de zero, apesar da detecção do dano que está sendo feita pelo algoritmo ter uma degradação nessa condição. Esse resultado que a gente observou no ensaio do furo de raio 3 milímetros
ela é muito importante para que a gente possa definir um fundo de escala para o uso do algoritmo, porque certamente esse comportamento ele seria ainda mais preeminente em diâmetros menores ao que a gente executou nesse trabalho. E bom, com base nessas análises dos resultados, a gente observa que o algoritmo de Lichtenberg ele foi muito eficaz na funcionalidade que a gente propôs para ele. A aplicação nessa detecção e caracterização de furos circulares teve um desempenho muito bom, independente das dimensões dos furos ou da especificidade do material que a gente usou. Como eu disse anteriormente, esses resultados das simulações para o raio de 8 milímetros, eles foram ligeiramente melhores do que para os raios de 6 e 3 milímetros, uma vez que o furo maior ele implica uma maior alteração das propriedades físicas e do comportamento dinâmico da placa, e ele facilita a identificação do dano. E considerando a aplicação do algoritmo como forma de monitoramento da integridade estrutural, os resultados também foram muito bons, porque como os valores médios aí calculados para posição e dimensão dos furos, eles foram muito próximos aos valores reais, a gente pode usar esse método para localizar o dano em uma estrutura e utilizar outros métodos de engenharia em conjunto para avaliar o impacto desse dano na integridade estrutural. Vale ressaltar também que a eficiência do algoritmo de Lichtenberg está diretamente ligada aos parâmetros de entrada e otimização desse algoritmo. A população que a gente utiliza, o parâmetro de população, é o que apresenta maior influência no funcionamento do algoritmo. Porque conforme a gente aumenta a população, certamente a gente vai ter resultados melhores, mas o custo computacional também vai ser bem maior. Então, levando em consideração o tempo e os recursos que a gente tem disponível, a gente deve procurar sempre um equilíbrio desses parâmetros de otimização. E a partir de tudo que foi apresentado aqui, a gente pode concluir que o algoritmo de Lichtenberg ele tem um potencial enorme para ser aplicado em diversas situações de engenharia, porque além de gerar resultados confiáveis, exatos e precisos, ele ainda tem vantagens práticas, já que ele pode ser utilizado como uma ferramenta de monitoramento remoto e contínuo. O ótimo resultado desse algoritmo, que foi mostrado em trabalhos anteriores sobre condições diferentes, ele se repete aqui, na identificação de furos circulares em estruturas do tipo placa fina, compostas de materiais metálicos diferentes. E ainda considerando esses resultados e conclusões, a gente pode listar alguns pontos de melhoria e sugestão para trabalhos futuros e projetos que venham a ser executados nessa mesma linha de pesquisa, como, por exemplo, identificação e caracterização de múltiplos danos em uma mesma estrutura, ou a realização de ensaios físicos para avaliação dessa integração entre o algoritmo de Lichtenberg e dados vindos de sensores reais, ou a realização de um estudo para otimizar o posicionamento desses sensores reais colocados nas estruturas. A gente também pode fazer uma integração de uma análise de integridade estrutural mais completa e robusta com os resultados do algoritmo. A gente pode também trabalhar com a otimização desses parâmetros de funcionamento para aprimorar ainda mais o desempenho desse algoritmo, ou a gente pode simplesmente adaptar ele para executar buscas em áreas de superfície maior do que uma placa quadrada de 30 centímetros. Bom, e assim eu encerro a apresentação do meu trabalho. Eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, todo mundo que está aqui, que está perdendo um pedacinho da tarde para acompanhar, aos professores Bruno, Guilherme, Sebastião, que estão compondo a banca de avaliação, para o meu orientador, professor Sebastião, meu co-orientador João Luiz, por todo o apoio que eles me deram aí nos últimos meses. Enfim, é isso. Muito obrigado. Mas antes, eu queria lembrar de uma pessoa muito especial para mim, que foi a Ana Laura. A gente começou o desenvolvimento desse trabalho no ano passado, juntos, como a gente sempre fez durante a graduação. Hoje faz exatamente 2 anos que a gente foi fazer o nosso intercâmbio juntos. Ela não está aqui hoje com a gente, mas com certeza ela está olhando lá de cima por todos nós, e ela assistiu essa apresentação e ela deve estar muito feliz com o resultado que a gente obteve, porque metade desse trabalho é dela. Eu estou vendo aqui que a Marli, a mãe dela, não conseguiu entrar, mas a Marli vai receber o diploma de engenheira mecânica da Ana, porque a Ana merece muito por toda a dedicação que ela teve durante esses anos aí na Unifem. As fotos que estão aqui são só alguns dos colegas, amigos, professores, que tiveram o privilégio de conhecer a Ana aqui na Unifem. E a Ana Laura ela prova que o amor ele transcende qualquer barreira de espaço e tempo, que o amor é algo muito maior. Esse trabalho foi dedicado todinho para ela e para ninguém mais. Acabei.